Então, eu queria iniciar, primeiro, agradecendo os nossos convidados, né, que se dispuseram a estar aqui presentes, né? O Juari veio, nós vamos apresentar ali, nós já vou falando, né, de São Paulo, né? Tem a Karen, aqui de Mariana, psicóloga de Mariana, né, que vai também tratar o assunto, e a Lívia, né, como mediadora e debatedora da mesa, e participa do nosso grupo, né, do GT, de um grupo de trabalho, né, com o tema de emergências e desastres, que tem essa preocupação, né, em realizar estudos, né, dessa área para contribuir com os psicólogos, né, para uma formação, para uma capacitação, para quando acontece alguma coisa, né, como aconteceu, né, Mariana, a gente pelo menos, eu não digo preparados, porque nós nunca estamos preparados, né, para essas situações, mas pelo menos a gente tem o norte, a gente tem alguns trabalhos, a gente tem já alguma vivência teórica, né, ou de experiência de outros colegas. Vocês vão ver que a nossa colega aqui, a Lívia, tem uma experiência, né, de trabalho. Então, a gente tenta, né, assim, compartilhar, trocar essas experiências e para poder contribuir com o psicólogo nesse momento. Porque é um trabalho, por mais que a gente esteja preparado teoricamente para o trabalho do psicólogo, essas situações sempre nos pegam de surpresa, né? E é sempre difícil o manejo dessas situações. Então, vocês vão acompanhar isso aqui hoje, durante os nossos trabalhos. Queria agradecer a presença de vocês, agradecer o grupo de trabalho, que tem trabalhado muitíssimo, né? Se reunido várias vezes, se deslocando, né, em várias situações, respondendo os nossos colegas, contribuindo, né, para esse trabalho. E agradecer também, né, os nossos funcionários aqui que contribuíram para esse evento que está acontecendo aqui hoje. Tá? Você vai falar do nome do Corep? Hein? Esse aqui é um evento, não é Corep. Congresso. Nós podemos até esclarecer depois. Isso aqui é um evento que conta também, né, ele é registrado para o pré-congresso que vai acontecer. Quando que vai ser, Júlio? O ano que vem tem o congresso, né, o Corep. Antes do Corep tem o pré-congresso, que são eventos preparatórios, né, que vão sair vagas para delegados, para a participação desse grande congresso que vai haver. Vocês podem acompanhar isso tudo no nosso, né, tudo isso, essas informações no nosso site. Esse evento aqui, ele é um evento preparatório também, né, mas aqui não sai nenhum representante, não sai nenhum delegado nesse momento. Sim, aqui são, aliás, todos os eventos, né, que acontecem nos conselhos, têm acontecido agora, eles são eventos preparatórios. Quer dizer, a gente faz uma chamada, né, a gente avisa que vai ter, mas hoje aqui não sai, não tem nenhuma inscrição, por exemplo, de delegados para participar desse congresso. Né? Não sei como é que se chama. Esclareceu para você? Né? Tá claro? Qualquer outra informação você pode nos procurar, porque a gente pode te informar melhor a respeito do Corep, tá bom? Eu queria convidar aqui a coordenadora, né, do grupo do GT para convidar os palestrantes dessa mesa. Tem influências, né? Boa noite. Então, hoje nós vamos ter a psicologia frente ao desastre, o drama de uma realidade, que é uma temática do GT de emergências e desastres, que é o que a gente tem trabalhado. Então, gostaria de estar convidando
o nosso palestrante, Joari Aparecido Soares de Carvalho, que ele é psicólogo social no Departamento de Vigilância Socioassistencial da Prefeitura de Suzano, São Paulo, mestre em Psicologia Social pelo Instituto de Psicologia da USP, conselheiro do Conselho Regional de São Paulo, no 06 São Paulo, gestão 2013-2016, compondo como coordenador o Núcleo sobre Emergências e Desastres, NED, e o Núcleo sobre Assistência Social, NAS, representante do CRP no Fórum Estadual de Trabalhadoras e Trabalhadores da Assistência Social de São Paulo, FET-SUAS, São Paulo. Obrigada, Joari. Eu gostaria de estar convidando Karen Rafaela Santos, psicóloga clínica, especialista em gestão e estratégia de pessoas pela Pontifícia Universidade Católica de Betim, servidora pública da Prefeitura Municipal de Mariana, coordenadora da Saúde Mental de Mariana desde janeiro de 2015. E Cecília Garete Castanheira, psicóloga clínica com especialização em psicologia hospitalar da PUC Minas Gerais, Hospital Municipal de Odinodélis, em saúde mental, emergências, catástrofes e desastres da PUC Chile, psicoterapeuta com experiência em intervenção em crise, trauma e psicoterapia intercultural, imigrantes e intervenção em terreno na 8ª região do terremoto de 2010 no Chile. E a nossa coordenadora, Elaine Zanola, que é a conselheira referência do GTPET, psicóloga, conselheira referência do Grupo de Trabalho Psicologia de Emergências e Desastres do CRP Minas Gerais. E consultora modesta só deixou uma linha diante de tantas outras que ela tem, né? Então, eu gostaria também, agora que a gente vai falar um pouquinho aqui, só para a gente estar começando esse debate, eu estou passando o microfone, lendo para vocês, vamos ver quem vai reconhecer o que eu estou lendo. O rio é doce, a vale amarga. Ai, antes fosse, mas leve a carga. Entre estatais e multinacionais, quantos ais? A dívida eterna, a dívida externa, a dívida eterna. Quantas toneladas exportamos de ferro? Quantas lágrimas disfarçamos sem berro? Quem sabe? Escolhendo. Carlos Ramon de Andrade. Então, eu queria começar que essa história é antiga. Então, sem mais delongas, né? Vamos começar essa apresentação. Boa noite a todos aqui presentes, a quem estiver acompanhando pela internet. Fiz uma boa campanha. Vários colegas de São Paulo estavam perguntando a respeito da situação da região. Espero que estejam assistindo, outras pessoas também. Isso é algo importante para os nossos brasileiros e é algo importante para pessoas de outros países também, já que não é um fato isolado só nosso. Queria agradecer pelo convite do Conselho Regional de São Paulo, em nome do Grupo sobre Emergências e Desastres, que é um espaço, uma instância correlata com o que vocês têm no grupo de trabalho. A gente sabe que essa é uma temática que tem chamado cada vez mais a atenção das psicólogas e dos psicólogos, e eu até comentei aqui que entre diversas profissões, a nossa profissão é uma das que tem se esforçado mais nesta área. Não é à toa que temos muitas dificuldades, porque ainda é uma área pouco ocupada devidamente pelas todas as profissões e pela própria sociedade como um todo, e que, vez por outra, nessas situações súbitas, devido aos desastres, há comoção e muitas vezes, logo em seguida, um novo esquecimento, até que vem uma próxima situação equivalente, a gente vai viver pequenos e grandes desastres, né? E não consegue
alterar totalmente a cultura que nós precisamos em relação a ter uma sociedade da proteção, não somente da resposta. Mas é com essa que nós temos de lidar, com a realidade concreta para conseguir transformar. Então agradecer especialmente a Júnior, agradecer a mãe que fizeram o contato, a Jennifer também, que mediou a participação, e até agradecer também no nome da presença do Júnior, que esteve lá em São Paulo em debate sobre a crise da água em São Paulo, o abastecimento de água, que é algo que é mais um assunto que nos coloca na mesma praça, né, diante dos problemas muito similares. Então, vou fazer uma explanação mais ampla sobre as questões de emergências, desastres e psicologia. Não vou entrar nos aspectos mais específicos, técnicos. Eu vou tentar colocar um contexto panorâmico. Já conversei com o Camilo e com o Karen, elas já traziam algumas questões mais pontuais, mais específicas, que provavelmente muitas pessoas até acompanham os debates por conta dessas temáticas da prática e tal, mas é interessante também a gente rechear com esse contexto para saber, às vezes, por que algumas coisas não dão certo, por que a gente não estava sabendo de algumas coisas e que agora podemos saber e multiplicar. Então, vou usar um pouquinho o recurso das apresentações, eu vou pular algumas, porque são assuntos que vão ser também tocados por Karen e por mim, então vocês vão perceber que mais ou menos eu vou pular, mas posteriormente eu deixo a apresentação completa, revisada, para que vocês tenham acesso. Tá bem? Falo de um ponto de vista que talvez seja um pouco diferente da maioria dos colegas, que é o ponto de vista de ser um psicólogo da assistência social. Né? Há um apelo bastante grande em termos da atenção à saúde, às situações de desastres, às emergências, mas também temos responsabilidades nas esferas da assistência social e outras. Então, eu estou falando desse ponto de vista, é o ponto de vista que eu conheço um pouquinho melhor, mas até por conta do debate sobre a emergência de desastres que está acontecendo em São Paulo e nos últimos anos, tenho me familiarizado também com os debates. Falo também como um cidadão que também está sob risco nesta sociedade. Eu acho que é importante a gente sempre se lembrar disso, até porque não é um mundo que faz parte da psicologia, mas é a psicologia que faz parte deste mundo. Né? Então, vocês vão sempre lembrar disso, que sobretudo somos cidadãos e cidadãs nesses processos. E a nossa profissão é uma das ferramentas que nós devemos empurrar da melhor forma possível para defender a cidadania, tanto a nossa quanto a população que nós encontramos nos territórios. Né? Quero fazer um joguinho rápido aqui em relação a certos termos que aparecem, começam a aparecer no vocabulário, né? Calamidade, emergência, catástrofe, desastre. Eu estou aproveitando aqui um vocabulário que é da área de defesa civil. Assim, não vou entrar em detalhes, mas só para vocês terem um pouco de ideia, né? Calamidade como uma desgraça pública, um flagelo, uma catástrofe, de grande desgraça ou infortúnio. Então, levando um pouco já para um lado, digamos, de uma compreensão afetivo-emocional, uma expectativa em relação a isso. A emergência, aí já vem uma definição um pouquinho diferente, né? Uma situação crítica, um acontecimento perigoso ou fortuito incidente, caso de urgência, que tem a ver com a temporalidade da reação e da capacidade de explicar essa reação. A catástrofe, que aí tem a ver sobretudo com a grande desgraça, o acontecimento funesto, quer dizer, falta de sorte, né? Lastimoso, quer dizer, talvez não tenha responsabilidades, né? Aconteceu, uma fatalidade. E aí vem o desastre, né? Como vocês estão enxergando, a definição de desastre é muito clara, correto? Inclusive para quem estiver acompanhando pela internet é fácil, né? A letra miúda é a mais importante, porque trata dos detalhamentos da definição, mas ela trata de um resultado de eventos adversos, naturais ou provocados pelo ser humano, sobre um ecossistema ou suas vulnerabilidades, causando danos humanos, materiais, ambientais e consequências, prejuízos econômicos e sociais. Aliás, a sociedade está quase virando especialista em catástrofe. Só que daqui a 2 meses, depois que passar as chuvas, aí todo mundo esquece que virou especialista vai fazer outras coisas. Não, já que a gente virou especialista, então vamos aprofundar. Então, os desastres,
já estão no campo, na sua definição, que requer uma racionalização do processo. Quer dizer, a gente vai ter de verificar o que aconteceu empiricamente, temos como observar pela sua natureza, pelas suas origens e pela sua intensidade as definições, para que a gente possa agir de maneiras diferentes, de acordo com cada situação enfrentada, né? Algumas pessoas podem dizer, não, mas a desigualdade de renda é uma tragédia. Pode ser, inclusive a desigualdade de renda torna as pessoas desiguais e os desastres impactam desigualmente os desiguais. É lógico que quem é mais vulnerável vai sentir mais na pele os efeitos de um desastre. Aí, a gente entendendo melhor, por exemplo, como profissionais, nós podemos começar a formular as nossas ações, seja na resposta, que muitas vezes a gente acaba descobrindo isso dentro da resposta, ou pensando em medidas de prevenção, de preparação e, sobretudo, quando há situações de desastres propriamente, ou mesmo as emergências, a possibilidade de reconstrução desses espaços ou a reformulação desses espaços. Muitas vezes não tem como reconstruir, tem que se fazer em outros locais, ou reconstruir as vidas, né? Os laços, etc. É importante a gente saber que existe uma área que é a defesa civil, e hoje a perspectiva de proteção e defesa civil tem uma história por trás disso, em grande parte com colaboração da nossa categoria, tratando da perspectiva de não só a resposta, mas um processo de proteção que vai da preparação e da prevenção e a reconstrução, porque o processo de defesa civil é marcado por uma história voltada para as respostas, para a defesa, até em alguns locais chamam de segurança civil, né, ou segurança militar civil, não vai variando de país para país. Na nossa cultura está enraizada a ideia de defesa civil, e a gente está transformando, está num período de transição. Inclusive nós temos um novo marco regulatório que trata dessa nova perspectiva, que não é somente na resposta, não adianta só agir quando aconteceu um incidente, mas ter a prevenção para evitar que aconteça o máximo possível, e se acontecer, estarmos mais preparados para reduzir os danos e reduzir os prejuízos, sejam eles materiais, né, como no caso dos prejuízos, ou os danos, como danos subjetivos, ou danos à memória, pela história, né, dos locais e a cultura, por exemplo, que não são bens imateriais, mas são bens valiosos tanto quanto os nossos bens materiais. Então, essa perspectiva está em construção, e a nossa categoria tem um grande papel nisso, para que de fato a gente saia da ideia somente da defesa civil, que é importante, nós não podemos ignorar a importância das respostas bem feitas, mas para uma perspectiva de um ciclo completo de proteção e defesa civil. E aí, onde é que estamos como psicólogas e psicólogos nesse processo? Nós estamos espalhados em vários lugares e mais ou menos não sabemos muitas vezes que estamos lá, né? Nós não estamos falando da psicologia somente quando estamos trabalhando para a defesa civil ou numa calamidade. Nós estamos trabalhando proteção e defesa civil intersetorialmente quando estamos trabalhando na saúde, quando estamos trabalhando na assistência social, quando estamos trabalhando em outros órgãos do Estado, por exemplo, que tem a tarefa de garantir a proteção e o direito das pessoas. E um direito das pessoas é o direito de estarem protegidos nas suas localidades, nos seus territórios. É um direito, é um dever do Estado, e é um dever planejar-se para que isso aconteça. Por exemplo, vou falar um pouquinho aqui da minha seara, mas presente, que é o Sistema Único de Assistência Social. A Lei Orgânica da Assistência Social já prevê que é um direito do cidadão e da cidadã a Seguridade Social não contributiva, ou seja, ninguém precisa ter pago para receber o atendimento de proteção social nas situações de calamidade. Ninguém vai perguntar, pedir uma carteirinha, não é isso. A pessoa tem direito. É um direito dela, um direito pessoal intransferível, inclusive. Inclusive, o Estado não pode recusar a oferecer esse direito à pessoa. O Sistema Único de Assistência Social, ele se apresenta como uma forma de gerir uma política de assistência social que vai estabelecer um parâmetro nacional. Então, a política de assistência social lá no Rio Grande do Sul, se ela garante assistência social, lá em Pernambuco, aqui em Minas Gerais, lá em São Paulo também, a proteção social nessas situações. Então, não é muito de acordo com
a livre iniciativa do gestor ou da gestora local, porque é mais ou menos bonzinho ou boazinha, que é mais simpática a causa, não. É uma obrigação. Nós estamos lá como executores das políticas, às vezes até como formuladores das políticas. Então nós podemos nos atentar para isso. É uma obrigação nesta área. E a forma de proteção que já é prevista na assistência social tem até nome, gente, né? Serviço de proteção especial de alta complexidade, serviço em situações de calamidades públicas e emergências. Pois é, muitas vezes, como fica nas últimas páginas da tipificação nacional dos serviços socioassistenciais, ela não é lida. Ou se é lida, acha-se que é um problema da Defesa Civil. Não é. Os órgãos de defesa, de proteção e defesa civil têm um papel protagonista nessas situações. Mas tem muita coisa que precisa ser feita que é da tarefa da assistência social. Por exemplo, contribuir na organização, sistematização e monitoramento da qualidade dos acolhimentos das pessoas. Ah, mas não sabia, não está previsto. Então, problema já aí. A gente está falando de quê? Preparação. Já aconteceu, não estava preparado. Mas enfim, agora já se sabe, precisa organizar. Não vamos falar sobre o retrospectivamente para julgar. Nesse momento nós precisamos agir. Tem uma tarefa. Aí, por não se planejar, às vezes não tem recurso, às vezes não tem a preparação das pessoas, e aí vai. Mas está previsto. E por que isso é importante lembrar? Porque não é previsto na saúde, na justiça, não é na educação. Ah, mas é feito lá na escola. Primeiro que não deveria nem fazer na escola, não é um local mais geralmente indicado, porque a escola é um lugar importante para retomar o cotidiano da comunidade, principalmente dos adolescentes e dos jovens. Então, até pensar o local para quando acontecer, onde as pessoas irem, é importante ter pensado antes. Bom, já aconteceu, tem que pensar daí por diante. Então, esta tarefa é inerente à política de assistência social. Muitas vezes, e é compreensível, os colegas que estão nesta área se sentem impressionados e até acham melhor não fazer porque não estão preparados. Isso acontece, né? Só que a gente precisa ir além disso, porque não tem como transferir essa responsabilidade, já que é uma responsabilidade prevista, né? Nós precisamos construir bases para tanto. E aí, nesse ponto, temos aí como psicólogas, como trabalhadores de pessoas, a tarefa de provocar os nossos gestores, e há anos eu, inclusive, participo de alguns grupos que têm tentado fazer isso com o Ministério do Desenvolvimento Social, com os órgãos gestores estaduais e com os órgãos municipais. Com raras exceções no Brasil, os órgãos da assistência social estão se preparando para isso, né? Tem um documento da Federal de São Carlos, do NEPED, um grupo de pesquisa sobre a temática específico sobre a assistência social, eles apontam para isso. Essa ausência, muitas vezes, da assistência social se organizando e um trabalho, às vezes, digamos, não tão qualitativo quanto poderia ser, quanto deveria ser nessas situações, né? Então, e também no campo da assistência social existem os benefícios eventuais, as transferências de renda, e vocês têm ouvido aí falar do Bolsa Família, ele é adiantado, que é um direito da pessoa, daquela pessoa que já está na situação mais vulnerável, para que se adiante ela tenha acesso, ela faça o que bem entender, sem prejuízo das obrigações de avaliar as responsabilidades e quem fez alguma coisa errada, pague por isso, né? Mas aquele recurso é daquela família e nessa situação mais ainda para utilizar. E outros benefícios eventuais podem ser criados, um lugar tem um aluguel social, tem um aluguel especial, e tem vários nomes para isso, né? Mas alimentação, então um conjunto, aí vai depender de local para local. O importante é se planejar, porque são recursos que não são baratos e precisam ter resposta rápida. Para avançar, falamos um pouquinho do sistema de saúde. Dentro da saúde, nós temos esta temática lançada na discussão da vigilância ambiental em saúde. Não que ela não atinja todas as outras áreas da vigilância em saúde ou as outras temáticas, mas esta seria a área central para formular as propostas, protocolos para a atuação nessas situações. Aí
faço uma ressalva, porque nós temos nos últimos anos observado a produção de documentos interessantes, aí na saúde nós temos a produção de protocolos, é algo, na assistência social muitas vezes a gente chama de fluxos, né? É algo muito parecido, mas os protocolos são interessantes, os colegas que são da área estão familiarizados com essa linguagem, com essa metodologia de trabalho, e ainda na área da saúde mental, na área em que a gente atua com mais presença, nós não temos. Isso é um probleminha grave, né? Né? E aí, como a gente está muito preparado, acontece a gente é pego de surpresa. Algumas pessoas falam, mas eu tenho que fazer alguma coisa? Super preparado. A gente precisa se lembrar que tem, isso está previsto, é um direito. E, inclusive, de 2014 temos uma novidade. A gente, né, às vezes fica, né, buscando, batalhando para conseguir um espaço que se garanta. Tem uma lei, a lei 12.803, 12.983. Aqui está errado, coloquei 82, 983. Ela inseriu na legislação que trata do plano de contingências e proteção e defesa civil dos municípios a necessidade de definir as ações de atendimento psicológico e médico hospitalar. Nossa, agora vai, né? Então, parece que não foi completamente. Ah, mas é uma lei nova, verdade. É uma lei de 2014. A gente tem um problema grave, porque a maior parte dos municípios do país não fez seu mapeamento, não fez seu plano de contingências, então, muito menos suas definições de atendimento psicológico. Mas é um espaço e uma brecha importante que nós temos como respaldado na lei nacional, e aí a intenção da legisladora e do legislador quando fizeram isso, está escrito lá na emenda que eles fizeram, garantir um conteúdo mínimo nacional sobre essa tal de garantia que tem que ser dada à população nessas situações. Então, direito a atendimento psicológico com qualidade, planejado, comparado, é algo que se considerou importante nacionalmente para que seja previsto. Ou seja, tem um reconhecimento. Agora, nós temos um trabalho muito grande com gestores, com a categoria, com as forças de proteção e defesa civil para melhorar esses planos de contingência e conseguir planejar. Vai ser um trabalho hercúleo. Imagina os mais de 5 mil municípios do país, muitos deles que não conseguem isso sustentar de recursos, mas é um direito e a gente não pode perder a perspectiva de que precisamos garantir esse direito para que nas situações nós não sejamos, junto com as populações, vilipendiados do nosso direito. Temos esse direito usurpado. Então, é uma questão de legislação, mas que incide diretamente sobre a profissão. Quem é que vai fazer o plano de atendimento psicológico? Quem será que vai fazer? Entendo que eu acho a nossa profissão bastante gabaritada para fazer o plano de atendimento psicológico, salvo o juízo, certo? Mas precisamos tocar corações e mentes das nossas gestões, principalmente da nossa infraestrutura da rede de saúde, para que a gente consiga formular isso, construir os protocolos. E aí, como temos protocolos até para acidentes nucleares, acidentes e as calamidades públicas decorrentes de escorregamento de terras, também temos como é que se vai atuar em relação à saúde mental e atendimento psicológico. E avançando, todos nós seguimos o mesmo prisma que é o nosso código de ética. Está lá previsto no artigo 1º, deveres fundamentais dos psicólogos, prestar serviços profissionais em situações de calamidade pública ou de emergência sem visar benefício pessoal. Ou seja, vamos praticar o trabalho voluntário. Não é bem isso. Não é bem isso. E aí, queria destacar para vocês, o trabalho voluntário, ele é importante, esse recurso, inclusive, de toda a sociedade, não só das psicólogas e dos psicólogos, mas precisa, tal qual qualquer outro trabalho psicológico que seja prestado, ser feito com qualidade ética e técnica. Então, em 2013, o Conselho Federal de Psicologia, com vários conselhos regionais, rolaram uma primeira nota técnica sobre essas atuações. E lá não temos somente a questão do trabalho voluntário, nós temos também as considerações gerais da regulamentação da profissão para atuar nessas situações, a legislação sobre a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, as redes de articulação intersetorial, porque nós precisamos entrar no campo que já tem gente. Nós já temos as redes de atenção psicossocial, nós já temos a rede de proteção social, da assistência social, nós temos outras redes públicas colocadas,
Então, como é que a gente chega apontando o dedo, dizendo que os outros todos estão errados? Né? Essa rede, precisamos ouvi-la, mais do que dizer o que ela tem que fazer, e ouvi-la no que ela precisa de apoio. Ela é a primeira a nos dizer o que precisa mais e melhor para aquela região, porque ela é a mais conhecedora daquele terreno. Mesmo que não tenha o plano